Meus irmãos, vamos lá ao nosso segundo vídeo dessa reunião. Hoje é 5 de maio de 2020, né? Estamos aí fazendo o segundo vídeo relativo ao texto que a nossa companheira Rosi leu. Eu estou repetindo essas informações porque, como esse é um vídeo, pode ser que chegue na mão de alguém que não ouviu o texto e aí pode ficar meio sem sentido o vídeo, ok? Bom, esse texto que a nossa companheira Rosi leu, eu dividiria esse texto em três partes. A primeira parte, que seria o primeiro parágrafo aí. A segunda parte, que vai do segundo até o 12º parágrafo. E a terceira parte, o 13º e o 14º parágrafo, né? Emmanuel, nos seus textos, acho que nós já percebemos isso, no primeiro parágrafo do texto, ele sempre aprofunda bem e sempre traz um ensinamento muito interessante. Olha o que Emmanuel nos diz no primeiro parágrafo aí, vamos ler novamente. Se aceitarmos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados e cambaleantes. Existe um equívoco muito grande de algumas correntes, com muito respeito, mas a gente tem que falar isso, de algumas correntes religiosas, em acreditar que Jesus veio para a prosperidade. Prosperidade aos olhos do mundo. Jesus deixou isso muito claro na sua mensagem. Ele veio para os doentes. Ele é o grande médico divino que veio para os doentes. Então, Emmanuel deixa claro isso para a gente aqui. Jesus está mais próximo de quem? Dos que estão vivendo tranquilamente, sem nenhum problema, sua vida familiar serena, tem uma estabilidade de emprego, tem uma certa quantia na poupança, tem a sua casa própria, seu carro próprio, ou ele está mais próximo daqueles que Emmanuel chamou aqui, ó, famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. É para esse que Jesus veio. Quando o Espiritismo nos propõe, através da sua filosofia, a irmos de encontro à dor do outro, é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente acha que ao fazer caridade, eu estou levando Jesus para aquelas pessoas. E não é bem isso. Ao fazer caridade, você está indo encontrar Jesus, porque ele já está com aquelas pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas serão o grande instrumento de Jesus de transformação na sua vida. Aí entra a lei de causa e efeito, aquelas pessoas normalmente estão sofrendo, porque existe uma lei de causa e efeito que rege as nossas ações, né? Quais são as nossas colheitas que estão vinculadas aos nossos plantios, mas buscar estar próximo a Jesus depende de estar próximo daqueles que mais sofrem. É interessante essa lógica, né? Uma lógica que a humanidade ainda não consegue compreender, né? Vou levar um prato de... a caridade mais simples possível, caridade material, né? Vou levar um prato de sopa para aquelas pessoas que estão precisando. Estou levando Jesus para aquelas pessoas. Não. Você está indo encontrar com ele. É uma lógica bem diferente, né? Nós precisamos ir nos adaptando, até mesmo intelectualmente, em relação a isso, que a gente não pensa muito assim, mesmo no meio espírita. No meio espírita, quando ele nos ensina a irmos de encontro à dor do outro, é porque a gente vai descobrindo isso na prática, porque no campo do intelecto isso não é bem entendido. Nós precisamos experimentar, nós precisamos sentir, conforme nós falamos no primeiro vídeo. Nós estamos aqui para trabalhar sentimento. E sentimento não se faz apenas... trabalhar sentimento não se faz lendo livros apenas. Trabalhar sentimento se faz indo de encontro à dor do outro, né? Do segundo ao 12º parágrafo, Emmanuel vem passando aqui por várias situações, né? A questão da refeição, que a gente
temos as nossas refeições aí abastadas, muitas vezes as pessoas perdem migalhas daquilo que a gente joga fora, né? Ele fala aqui das nossas vestimentas, né? Que às vezes demoramos tanto a escolher uma roupa, né? Assim, que não está combinando, e tem pessoas aí que elas precisam de qualquer vestimenta porque elas não detêm nada. Vem passando. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre os livros, ele fala sobre nossas casa, sobre o carro. Emmanuel não gosta de deixar a ponta solta, né? Para alguém pensar, não, então ele falou isso aqui não tem problema. Não, ele foi falando de tudo, né? Desde a alimentação até a nossa casa. E até mesmo no final ele fala, no 12º, ele fala da inteligência. Olha só, compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Que ninguém seja privado de buscar o alfabeto, né? Buscamos tanto, né? Esse intelectualismo, muitas vezes vazio. Eu mesmo fiz curso de matemática, curso de engenharia, que é muito importante, mas tanta busca por conhecimentos que preenchem muito aqui, mas não preenchem aqui, não é verdade? E tem pessoas que dependem aí de conhecer o alfabeto, né? Então, Emmanuel, do 2º ao 12º, bem parecido com o que ele fez no texto da semana passada, que era Seara Espírita, é Emmanuel nos convidando a olhar para trás, até para que a gente possa dar uma dimensão real dos nossos problemas, né? Já no 13º parágrafo, ele coloca assim, ó: mereces o máximo de segurança e alegria. Ninguém tem que se sentir mal por ter tranquilidade financeira, não. Mereces o máximo de segurança e alegria. Tranquilidade na saúde. Tem pessoas que têm uma vida está estável na saúde, financeiramente. Tem pessoas que vivem assim. E a pessoa não tem que se sentir mal por isso, né? Você merece isso. Mas aí ele coloca uma condicional, né? Mas não deixe os outros sem um mínimo de apoio necessário à sustentação. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você tem uma condição de vida, são circunstâncias de vida, né? Você já passou por muitos perrengues também, outras encarnações, muito provavelmente. Mas se você tem uma circunstância, você tem circunstâncias de vida que te permite ter uma vida mais tranquila, ótimo, aproveite. Mas aproveite isso para ir de encontro ao outro. Foi oferecido a você mais condições para que você possa oferecer condições àqueles que não têm nada. Essa é a lógica divina. E ele encerra assim: se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, isso aqui, cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Isso é cristianismo. Jesus e os outros junto de nós. Bonito isso, né? Temos tantas teologias, tantas coisas difíceis, complicadas, tantos ritos, tantas coisas que foram colocadas como acessórios em cima da essência da mensagem de Jesus, que a essência ficou encoberta e ela deixou de existir muitas vezes, em muitas situações. Que significa o quê? Jesus e os outros junto de nós. Por isso que o Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. O título desse texto, meus irmãos, chama-se Máximo e Mínimo. É interessante, quando eu vou ensinar meus alunos de matemática do 7º ano, para os mais antigos, aí, a antiga 6ª série, é quando os alunos começam a adentrar no campo da álgebra, que é aquelas letrinhas, o famoso x e y. E é quando os alunos começam a compreender aquelas equações mais simples. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e que tem um valor desconhecido. Por exemplo, rapidamente a matemática aqui, x mais 2 é igual a 5. Isso é uma equação, x mais 2 é igual a 5.
É interessante que na lei divina, tenho pensado um pouco sobre isso. As equações regem o universo, mas no campo do sentimento, Deus parece que não trabalha muito com as equações, porque ele trabalha com o que a gente chama em matemática de inequações, que tem um sinalzinho assim, não sei se vocês conhecem, maior ou menor, né? É máximo e mínimo. Muitas vezes, ou melhor, no atual estágio em que nós estamos, em 100% das vezes, nós recebemos muito, mas muito, mas muito mais do que nos é pedido. É o máximo e mínimo. Não é uma equação balanceada na matemática divina. É uma inequação, onde sempre nos é oferecido muito mais do que nos é pedido. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos igualando isso. Chegará um ponto em que nos será oferecido a mesma cota parte que nos é pedido, né? Estou lembrando de Pedro, lembrei do apóstolo Pedro ao ler esse texto, no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, estou com ele aqui, do Espírito Amélia Rodrigues, no penúltimo capítulo, que se chama... Como é que chama o capítulo? Simão Pedro, Pedra e Pastor, capítulo 19. Porque Pedro foi oferecido muito a Pedro, né? Conviveu com Jesus durante 3 anos. E talvez ele se achava em condições de oferecer muito. E aquele mesmo homem que cortou a orelha do soldado quando foram prender Jesus, logo depois, pela sua fragilidade, e aí ele compreendia que o ser humano é mais frágil do que perverso, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus, após a ressurreição, uma proposta pedagógica muito interessante, ele aparece para Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí aquele homem já conseguia compreender um pouco mais a mensagem de Jesus. Ele já conseguia igualar essa matemática divina. Ele já estava saindo da inequação e caindo na equação. Eu acho que Pedro simboliza para a gente esse processo de transformação nosso, em que hoje recebemos muito e nos é pedido muito pouco, para chegar um dia que tenhamos condições de oferecer aquilo que nós recebemos, como é o caso do nosso Mestre Jesus. Gostaria de ler um trecho do livro, que eu não vou conseguir reproduzir com a fidelidade que a passagem merece. No finalzinho do texto, do capítulo 19, do livro Primícias do Reino, está assim: Desde a ressurreição, todavia, aclaravam-se os painéis e as recordações ofereciam soberana lucidez. Pedro rememorando as passagens, o contato com Jesus. Eis que deixamos tudo para te seguir-te. Que lucramos com isso? Pedro indagou isso para Jesus, quando Jesus fez o convite a ele. Era um homem rude, ou seja, era um homem que não oferecia nada, só recebia. Era só o máximo, talvez nem o mínimo existia ainda. Explica-nos esta parábola, Pedro dizia. Amélia Rodrigues coloca: era o espécime avançado na ignorância. Já era aquele que tentava compreender um pouco mais a mensagem de Jesus. O caminho de Pedro, né? Esse é o caminho de Pedro. Ensina-nos a orar. Já era a pedra que se cindia ante a luz. Já era um passo além, saindo do campo do intelecto para o campo do sentimento, né? No Tabor, egoisticamente sugerira fossem levantadas tendas para eles. Sim, Senhor, sabes o quanto te amo. Desejava permanecer-lhe fiel e dar-se. Agora,
senti a sabedoria dele iluminar o seu amor, diferenciando o trivial do sublime, o trágico do que é superficial. Eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, lembrando dessas frases, ribombava na sua mente. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E estava desde agora ineludivelmente estreitado ao rabi, se aproximando do mestre, entregue aos seus cordeiros. Dias depois, viu ascender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Ou seja, aquele homem que perguntou a Jesus lá no início, o que eu ganho com isso, em te seguir? Um tempo depois, como nos narra o livro Atos dos Apóstolos, ao chegar no templo de Jerusalém, próximo à porta, esqueci o nome da tal porta, uma daquelas portas famosas, a Porta Formosa, no templo de Jerusalém, um coxo de nascença o pede uma esmola. Pedro, sem ter nada, diz a ele: nem ouro nem prata te dou, mas o que eu tenho, sim, levanta-te e anda. Já era aquele homem que compreendia que naquele momento ali ele já tinha condições de oferecer pelo menos um pouco daquilo que ele havia recebido do Mestre. Com isso, meus irmãos, eu encerro essa reflexão dentro desse texto máximo e mínimo, esperando que a gente possa, a cada estudo como esse, levarmos para o nosso dia a dia, né? Essas possibilidades de crescimento que temos recebido ao travarmos contato com esses textos, tentando identificar as circunstâncias e, principalmente, tentando vivenciar essas experiências. Evidente que não é fácil, né? Mas sigamos caminhando. Um abraço a todos e esperamos os comentários agora em cima do texto.